lembrar os irmãos que nós temos falado sobre serviço e nós cantamos uma música belíssima, agora há pouco, a respeito de servir. E a introdução do sermão está diretamente relacionada à letra, a essa letra, ao conjunto de informações que nós expomos ao Senhor através da adoração. Como é servir ao Senhor? O que significa isso? Por que nós estamos aqui? Diante de tantas outras oportunidades que a vida nos traz, o que nos motivou a estarmos reunidos na casa de Deus é o serviço. Nós temos aprendido, queridos, que a salvação, ela é... Obrigado, amado. Aqui. A salvação, ela é a soma de duas palavras. Arrependimento mais perdão é igual a salvação. Agora, se você parar para pensar que você já foi salvo e ponto final, então, obviamente, nós deveríamos estar no céu, porque é lá o lugar dos salvos. Mas o salvo foi salvo para fazer alguma coisa, para cumprir uma missão. E hoje em dia nós não conseguimos cumprir a missão se não tivermos de fato tido uma experiência de salvação. Porque a missão é o complemento à obediência e a principal forma de nós mostrarmos ao mundo que nós somos salvos. O serviço aponta a direção dos nossos passos. Então, a palavra serviço nos leva a entender que todas as vezes que nós colocamos em prática a salvação, nós estamos servindo ao Senhor. Como deve ser esse serviço? O serviço é motivado por amor a Deus e pelo amor ao próximo. O serviço cristão é baseado em ensinamentos de Jesus. O modelo é Jesus. Nós não podemos ter o modelo da assistente social da igreja, ou o modelo de um projeto social. Esses modelos são complementares, eles não são essencialmente a forma como Deus espera que a igreja sirva a Ele. Enfim, queridos, o serviço envolve ajuda mútua, voluntária, doação de tempo, apoio incondicional uns aos outros. E nós chamamos isso de doulos, servos, pessoas comprometidas com aquilo que é de Deus, acolhido por Deus para, muitas vezes, amenizar o sofrimento de alguém, matar a fome, amparar, levar alguém a ter um consolo, um conforto. São características de coisas que podemos dar ao Senhor como modelo, como forma de adoração. Mas será que existe alguma essência a esse serviço? Será que tem algum cheiro? Todas as vezes que você vê alguém fazendo alguma coisa, você consegue distinguir se ele faz para ele ou se ele faz por Cristo? Claro. O servo de Deus é humilde, obediente, tem como prazer a manifestação do amor que ele tem por Deus, tem como prazer o uso da bondade, da misericórdia, a dependência dele é total ao Senhor. Então nós conseguimos identificar quem está servindo e quem faz as coisas por outro propósito. Eu queria usar alguns versículos para juntos nós então separarmos características desse serviço. Serviço que deve ser feito com esforço, com conhecimento, com treinamento, com autoridade espiritual, sempre baseado numa experiência com Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24.
Colossenses 3, 23 e 24. Vocês podem me ajudar lendo? Sei que alguns estão folheando aí, procurando. No decorrer da explicação você vai encontrar o texto, mas usando-se do projetor, por favor, leia comigo. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Vamos dividir o texto em duas partes. Tudo o que fizerem, aí tem uma vírgula ali. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso saber qual o propósito. Hoje tem uma festa, uma montoeira de gente falando negócio de propósito, de processo, disso, daquilo outro. Eu, com muito respeito a tudo isso, eu não consigo enxergar alguém comprometido com algum propósito se ele não consegue obedecer às regras básicas do Evangelho. Não tem processo que dê certo na vida de ninguém se a pessoa ela não consegue obedecer regras mínimas. E eu vou citá-las. A primeira, comunhão com Deus através da sua palavra. Ou seja, uma prática diária de leitura da Bíblia. É impossível alguém obedecer a Deus se não conhece a Deus. E não há nenhum outro lugar para conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Segunda regra mínima. Nós sempre aprendemos que quando lemos a palavra é Deus falando com a gente. É uma maneira de Deus falar com a gente, é através da palavra. Através da sua Bíblia. Através do cânon. Esses livros que foram divididos no Velho Testamento, no Novo Testamento. Uma criança no corredor da igreja uma vez perguntou assim, pastor, quem dividiu a Bíblia? Eu falei, é complicado para você, mas foi uma pessoa que entendeu que deveria juntar os livros, porque os livros eram todos soltos. Ele falou, complicou mais ainda. Eu falei, por quê? Porque minha mãe diz que eu tenho que ler o Velho Testamento, e quando acabar de ler o Velho Testamento, eu tenho que ler o Novo Testamento. E às vezes o que eu leio no Novo Testamento, eu não acho no Velho Testamento, porque mudou. Parece que Deus, no Velho Testamento, era um Deus mau, ranzinzo, chato. E de repente eu me deparo com um Deus no Novo Testamento bonzinho. Eu falei, você está fazendo curso de teologia aonde, jovem? Bem complexa essa sua pergunta. O bem da verdade que é básico do cristianismo, vida diária de compromisso, de leitura com Deus. Então nós aprendemos que é Deus falando com a gente, através da Bíblia. E qual a segunda regra mínima? Eu falar com quem? Com quem fala comigo, uma vida de oração. Manter uma vida de relacionamento com Deus é mínimo. E aí eu vou para a terceira regra, e poderia dar uma porção de outras, mas eu vou ficar com essas três. Se essas duas coisas eu faço na minha individualidade, amém? Amém? Ninguém precisa mandar você fazer. Você tem ferramentas, tem pessoas, pastores, amigos que te induzem, motivam, criam um mecanismo para você fazer a leitura diária, te ajuda a entender hermenêutica bíblica, ou seja, te traz a tradução do texto, te ajuda a entender o contexto, gera o interesse, faz tudo para você, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Podem ter certeza, muito mais fácil. Mas a terceira é coletivo, que é a comunhão da igreja, porque senão Deus não traria este assunto através do apóstolo Paulo,
dizendo que é importante a igreja, a convivência das pessoas na igreja, a relação do membro com o corpo. Ah, pastor, mas eu fui magoado, ferido, eu estou afastado, eu estou isso. Tudo isso, irmão, é possível. Graças a Deus que essas coisas estão aí para fazer você enxergar que são seres humanos. Se fosse céu, seria perfeito, mas não é céu, é terra. É terra. Mas é elementar. Meu caro irmão Watts, leitura da Bíblia, vida de oração e comunhão com a igreja. Sem isso, não tem propósito que dê certo na tua vida. Não tem plano que vai dar certo. Você pode chamar o Tiago Brunet, que é um dos grandes coaches do Brasil, meu amigo, que não vai te ajudar em nada. Pode chamar o que veio aí, candidato em São Paulo, candidato a presidente da República, qual é o nome dele? Pablo Marçal, para te ajudar, ficar milionário, cristão próspero, não vai te ajudar em nada. Não tem processo sem relacionamento com Deus. Não tem processo. Não tem como começar nada se você não primeiro começar uma relação com quem? Com Deus. E aí, entendendo isso, tudo que eu tenho feito, eu preciso fazer como? Primeira coisa, apaixonado. Leia ali. Tudo que eu fizer, eu devo fazer de todo o meu, tem que estar apaixonado. Não pode ser apaixonado só segunda-feira. Ou então na quarta. Qualquer coisa faz você esquecer da quinta. Tem que estar apaixonado. Para durar, tem que estar apaixonado. A frase, talvez que venha a ser marcante nesse momento, é o seguinte: o amor de muitos completem. Quando? Quando estivesse próximo à volta de quem? Do Senhor da igreja. Agora, ele entra na igreja, esse Senhor que prometeu voltar, ele entra na igreja ou é a igreja que é arrebatada? Como é? Ele vem aqui, prega, fala: agora, irmãos, eu sou Jesus, quem quiser vir para o céu, vem atrás de mim. É assim? Não. A igreja vai estar aqui, reunida, de repente os anjos, plum, aí começam um sumindo, o outro. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi um disco na minha casa, a última trombeta. Meu pai tinha uma vitrola CCE e arrumou esse disco. Era um disco, um LP, escrito A Última Trombeta. A primeira vez que eu ouvi, eu tinha 10 anos. 1980. Morava ainda em Brasília. E eu lembro que o disco contava de uma maneira muito teatral, que me deu medo. Que dizia que o carro estava andando e o piloto sumia. Eu falei: vai bater. O trem está andando, o piloto do trem sumia. O cara estava no campo, sumiu. Eu falei: gente, com 10 anos, vai virar um caos o mundo quando Jesus voltar. Depois eu cresci. E eu já li algumas dezenas de vezes o livro de Apocalipse. Eu não tenho medo do livro de Apocalipse. Eu não tenho nenhum medo da volta de Jesus. Porque eu entendi que naquele dia, Deus só vai levar quem está servindo a Jesus. Eu entendi que só vai ser arrebatado quem tem paixão por Jesus. Eu entendi que independente do seu pecado, viu? Porque pecado eu também tenho. Deus só vai dar o prêmio da salvação, que nós entendemos teologicamente como galardão, os que têm compromisso com o serviço. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. E aí eu botei uma coisa no meu coração. Eu quero servir o Senhor Jesus. Salvo eu já sou.
Mas eu fiquei com medo que se eu estivesse no avião, o piloto sumir e eu ficar. Por quê? Eu entendi que a igreja só será arrebatada se tiver com a lamparina acesa. Quem que mantém a lamparina acesa? Existem várias especulações. Quem está na obra, irmão? Quem está envolvido com a obra? Quem está com a missão em dia? Quem está com o compromisso em dia? O compromisso básico. Qual é o compromisso básico? Leitura bíblica, leitura diária, compromisso com a oração, comunhão com a igreja. Irmão, não tem mistério. Embora tenha mistério. Embora tenha lugares que as pessoas vendem o mistério. O Senhor mandou te dizer. Rapaz, eu mando falar uma coisa que é muito simples. Vai ler, que você vai ver que não tem mistério. Isso aqui não tem problema. Não tem problema. Quando você abre a Bíblia e não entende, você faz uma oração muito simples assim: Espírito Santo. Espírito Santo. Vou repetir. Espírito Santo, me dá entendimento da tua palavra. O Espírito Santo faz assim na tua cabeça, ó. Uá! Aí você lê, você entende. E à medida que você vai entendendo, você vai crescendo, você vai entendendo, você vai crescendo. Aí o propósito aparece. Aí você começa a entender que não é na feirinha que você é para estar, não é na faculdade de medicina que é para você fazer, não é vendendo angu na porta da boate, nada disso. Você só entende o propósito conhecendo a palavra. Senão não tem propósito. E eu vou abrir um parênteses, embora isso esteja dentro de um conjunto de possibilidades, e essas possibilidades elas são mediante a capacidade que você tem de interpretação da Bíblia. Se você não está apaixonado por Deus, você está apaixonado por outra coisa. Como que você gosta de Deus apaixonado por outra coisa? Vamos para outro versículo. Mateus 6, 24. Depois eu volto naquele lá, que eu não acabei aquilo lá não. Só para o irmão ver um negócio aí. Mateus 6, 24. Pode ler para mim? Só lembrando aos navegantes, que não fui eu que escrevi nada disso, está escrito há pelo menos mais de 2000 anos. Vai lá. Toda a igreja, por favor. Ninguém pode servir, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Complete. Vocês não podem servir a Deus. Não dá certo. Tem gente aqui preocupado com a saúde, preocupado com a conta, preocupado se vai ou não acabar a faculdade, preocupado se não vai passar no concurso. Esse ano tem uma porção de concurso, EMUSA em Niterói, Guarda Municipal, Secretaria de Obra, Queimados tem concurso, Maricá tem concurso, Tribunal tem concurso, Alerj vai abrir concurso, Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro vai ter concurso, vai ter uma opção de concurso. E eu disse para Deus: Senhor, como que eu posso servir dois, se eu não estou conseguindo servir? Como que eu posso servir dois senhores? Eu vou fazer mal feito. O que você está fazendo para o Senhor? Está fazendo bem feito? Está todo mundo preocupado com o que está acontecendo na Palestina, em Israel. Alguns estão preocupados com o que está acontecendo na Antártica. Quem tem acompanhado aí o movimento mundial sabe muito bem. Paramos de falar da Venezuela, paramos de falar de uma porção de coisa aqui pertinho da gente, começamos a olhar lá longe. A paz mundial, a paz mundial. Irmão, eu acho que você precisava se preocupar com a tua casa. Começa arrumando o teu quarto. E se é de ordem espiritual, começa tirando aquilo que te leva para longe de Deus, da tua vida. A gente critica de uma maneira muito velada os nossos irmãos católicos, porque eles têm ídolos, mas muitas vezes nós estamos mergulhados numa idolatria chamada digital, celular. Nós estamos mergulhados na televisão.
Nós estamos mergulhados na autoafirmação, queremos que as pessoas vejam o que nós somos. Aí fazemos uma opção de coisa ao mesmo tempo. Ocupamos o espaço da nossa agenda diária. Chega, irmão, chega de você gastar tempo com o que não vai te levar para o céu. Essa é uma decisão difícil, não sei se você consegue perceber, mas a Bíblia diz que para Jesus servir, ele separou algumas pessoas e começou a mostrar coisas básicas, como, por exemplo, uma ação de serviço que marcou os discípulos. Toda vez que Jesus comia, Jesus orava. É muito comum os que comem na rua com pessoas que não são cristãs, nem orar mais pela comida. É muito comum. Você levar a marmita para o trabalho, tem gente que ainda leva a marmita para o trabalho, aquela de alumínio, certo? Bota na bolsinha e leva, aquela de alumínio para esquentar no forninho. Ele não consegue parar para orar e agradecer a Deus o pão de cada dia mais. Nós estamos mergulhados numa sentença que nos traz preocupação diária. Que sentença é essa? Estamos envolvidos num tempo onde vendemos o nosso tempo. Vendemos de qual maneira? Da pior maneira possível. Quando não fazemos o que queremos, ficamos tristes e alguns ficam doentes, porque não podem fazer aquilo que querem. São homens velhos com espíritos de criança. Pessoas que não ficam felizes com o que têm, estão sempre querendo o que não podem, o que não devem, o que não é para ele, e jogando isso na conta de um Deus que não é o Deus que te chamou para a salvação. Jesus chama alguns discípulos e separa aqueles que tinham características diferentes. Não tinha ninguém ali entre os 12 igual. E você lembra que Jesus teve um episódio que gerou tristeza entre todos eles, que foi a traição? Jesus foi traído por Pedro e por Judas. Mas não tirou de Jesus o direito de dar a Judas o pão e servir a Judas, como não tirou o direito de Jesus de dar o pão e servir a Pedro. Jesus foi levado à cruz, como ensinamos pela manhã, por homens que sempre o aplaudiram pela multidão, quando via as suas necessidades supridas. Mas essa mesma multidão escolheu Barrabás para ficar solto. Essa mesma multidão não escolheu Jesus, escolheu Barrabás. O que significou isso para Jesus? Absolutamente nada. É apenas uma especulação do orador da noite. Imagine Jesus olhando, porque Jesus era Deus, e falou assim: você não, eu não vou salvar você não. Você sim, eu vou salvar você. Você não, eu não vou te salvar não. Você sim, você não. Essa é a dimensão do serviço de Jesus. Um Jesus que com humildade, com obediência e cheio de amor, se entregou por todo mundo, para que ele fosse prova de que não poderia servir a dois senhores. Volta por gentileza ao texto que foi citado, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por favor, após a vírgula, como para quem? Para o Senhor. Colossenses 3, 23. Quem que deve medir a qualidade daquilo que nós fazemos? O Senhor. E será que algum parâmetro na sua palavra para que esta
medida nos sirva como régua, como alvo, sim. Sim, existe um parâmetro. Abra, por favor, no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 2 apenas. Salmo, capítulo 100. Olha a medida, a régua de como eu devo servir ao Senhor. Aleluia. Salmo, capítulo 100, versículo 2. Podem ler comigo, por gentileza? Sirvam ao Senhor, para um pouquinho. Sirva ao Senhor com alegria. Continue. Apresentem-se diante dele com cântico. Sirva com alegria. Se apresente com cântico. A Bíblia diz como que é a medida. É com alegria. É necessário que eu tenha sempre a predisposição de dar para Deus a minha alegria. E aí eu pergunto, sem preconceito, que tipo de alegria a gente tem apresentado ao Senhor? O tipo. A gente já sabe que tem que ser alegre. Mas qual é o tipo de alegria? Baseado naquilo que vejo, baseado naquilo que eu tenho, baseado naquilo que é o meu projeto de vida, baseado em quê? Você pode então lembrar dos princípios elementares do serviço. Precisa ser baseado na sua palavra, num relacionamento diário de oração e numa comunhão coletiva, onde nós nos adaptamos com uma facilidade muito grande em querer fazer com que o outro perceba o Deus que nós levamos e desejamos que ele também leve com ele o Deus que nós servimos. Quando você sai, se você não tem esse hábito, por favor, cultive esse hábito. A porta, cumprimente as pessoas, deseje-lhe uma semana abençoada, dê a ele a paz do Senhor Jesus. Não vá para a sua casa como se tivesse acabado uma reunião de condomínio, onde foram discutidos ali quem vai usar a piscina, que dia que você vai poder entrar no elevador social, ou até mesmo colocar o seu carro na vaga, porque não tem vaga para todo mundo. Não, você saiu da presença de Deus, cheio da graça de Deus, com o amor de Deus no seu coração, então saia desejando a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo às pessoas. Mostre para as pessoas aquilo que você tem de fato dado ao Senhor com alegria. Devolva às pessoas isso, faça com que elas se sintam constrangidas pela alegria que você tem. Isso é amar a Deus de todo o coração. Conversando com uma nutricionista, ela disse que os pastores estão preocupados com quem bebe, com quem fuma, com adultério, com quem rouba, mas não têm se preocupado com a comida. Este é o século onde muita gente vai morrer por conta da comida. Come o que não deve, mais do que precisa, e não faz absolutamente nada com isso, e estraga o corpo. Não sabeis, pois, vós que sois templo do Espírito Santo, templo, que o seu corpo habita um Deus aí dentro? Quem não é alegre come mais do que precisa. Quem não tem como cantar vai comer mais do que precisa. Quem não tem história boa para partilhar vai estourar no prato de comida. Tudo tem relação com você. Deus não quer um soldado aonde acorde 10 horas da manhã e quando pega o fuzil não sabe botar nem a munição para dar um tiro no seu inimigo. Deus não quer um soldado que vá para a linha de frente e os nossos inimigos estão 24 horas em alerta, preparados. Sabe o que é TAF?
São aqueles exercícios obrigatórios de muitos concursos públicos, inclusive concursos militares, onde você tem que se preparar com muita disciplina. Você tem que levantar cedo, correr, comer direito. Espiritualmente, uma porção de gente que não está preocupado se o diabo está ou não ao seu derredor. Se Satanás está ou não esperando você sair daqui só para te pegar. Se os anjos do mal, que é dominado essa terra, que é quem toma conta dessa terra, está apto ou não para levar você a pecar. Porque não são os anjos que fazem você pecar. Quem faz a gente pecar são os demônios. E você que está de pé, cuide para não pecar. Mas o modelo está lá. Sirva o Senhor com alegria. Jesus morreu na cruz, com muita dor, imagino eu, que as cenas do filme Paixão de Mel Gibson não retrata toda a dor na crucificação de Jesus. Mas quando aquelas lâminas atranhadas ao corpo de Cristo, e aquele centurião, aquele homem, o carrasco, arrancava a sua pele, sentia Jesus um motivo a mais para estar morrendo. E esse motivo era você. Ele estava morrendo por você. Ele estava deixando de ter a vida para você viver. Então, igreja, viva com alegria. Exalte ao Senhor. Traga ao seu coração o desejo de dizer para o mundo todo que a maior razão, o maior propósito que Deus deu a você é de você se tornar um servo do Senhor. Vamos cantar novamente aquele cântico? Podemos repetir o cântico? Por favor. E se você quer separar, dedicar, entregar a tua vida ao Senhor, ponha-se de pé e cante com alegria. Exalte ao Senhor com alegria. Dê ao Senhor a sua alegria. Esforça-te nessa hora para servir ao Senhor com todo o teu coração. E se há algum Deus que está te impedindo, eu repreendo agora em nome de Jesus. E peço para que você se sinta apto para que o Espírito Santo transforme esse lugar e esse ambiente se encha da alegria do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe.